Olá, sou o professor Ivaneiro e estou aqui no Atual Concursos para trabalhar com você a parte de matemática. Nós vamos trabalhar agora um pouco dos conceitos matemáticos que mais caem nos concursos públicos. E conceitos gerais que caem em todos, não interessa qual banca você vai fazer, sempre aparecem as ideias matemáticas aí e sempre aparece o quê? Aparece a ideia de fração. A ideia de fração é uma das partes que mais aparece em concursos. E detalhe, aparece em problemas. E a gente quando pensa em fração, logo pensa mínimo múltiplo comum, não é bem assim. A ideia de fração, o que mais dá problema de fração em matemática é você não saber o que a fração significa. Aí que está a grande diferença. A ideia desse curso é o quê? É mostrar para você o que a fração significa. Lembrar como é que faz um probleminha com fração, identificar e pensar na questão fração, não simplesmente pensar no processo mecânico. Claro, você aprendeu quando você era aluno da quinta série, agora é sexto ano, mas quando você era aluno da quinta série, você aprendeu um processo mecânico, que era a ideia do mínimo múltiplo comum, e aí você esqueceu um pouco qual é a ideia básica de fração, que é essa ideia que faz a diferença. Quero começar com você lembrando um pouquinho. Você lembra que fração é quando você tem um número sobre outro. Claro, a gente chama de numerador e denominador, lembra disso. Mas qual a diferença entre eles? O denominador é aquele cara que fica na parte de baixo, lembra disso? Denominador está lá para dar nome, ele dá nome à fração. Significa que o cara que está no denominador sempre vai dizer que tipo de fração que eu estou trabalhando. Ah, eu tenho 2/5. O que quer dizer 2/5? O 5, que é o denominador, por isso eu falo quintos, está me dizendo em quantas vezes eu estou dividindo, em quantas partes eu vou dividir. Essa é a ideia. Acompanha comigo aqui no quadro, nós vamos trabalhar um pouquinho com isso. Quando eu falo em ideia de fração, eu tenho que lembrar sempre, se eu falo a fração 2/5, quando eu coloco 2/5, eu estou dizendo que eu peguei um inteiro, dividi em 5 partes e estou pegando 2. Quando era minha professora, por exemplo, de primária, era fácil, ela levou lá uma barrinha de chocolate e dividiu em 5 partes. Se você ganha 2, você entende muito bem o que é essa fração, né? Quando estou dividindo inteiro em 5 partes, estou pegando 2. Agora eu penso o seguinte com você, mas como é que eu faço operações com essa ideia? O nosso grande problema está aqui. Quando eu tenho 2/5 mais 2, por exemplo, você acostumou que você sempre ia pegar a ideia de mínimo múltiplo comum para fazer essa conta? Não precisa. É só você entender o que significa. O que significa 2/5? Que eu peguei o inteiro, dividi em 5 partes e peguei 2. O que significa o 2 aqui? O 2 significa 2 inteiros. Vamos pegar uma forma mais simples. Você saiu com a sua namorada, vocês foram numa pizzaria, rodízio de pizza. As pizzas vinham divididas em 5 pedaços. Sua namorada, para ficar esbelta, comeu só 2 pedaços de pizza. Você não, você comeu 2 pizzas inteiras. Quantos pedaços vocês dois comeram juntos? Essa é a ideia da pergunta. Pensa comigo o seguinte, se você está dividindo a pizza em 5 pedaços, e você comeu 2 pizzas inteiras, quantos pedaços você comeu? Espera aí, se eu estou dividindo em 5 pedaços e comi 2 pizzas inteiras, então na prática eu comi 10 pedaços de pizza, não é? Mais os 2 de sua namorada, que somando 10 com 2, 12. Na prática você tem 12 sobre 5. Peraí, você percebeu que eu não fiz mínimo múltiplo comum? Não, não preciso fazer, é só pensar na ideia. Quando você pensa na ideia, você sabe o que significa a fração, fica tudo mais fácil. Pense comigo aqui outro, vamos pegar um outro exemplo? Vamos pegar aqui, você tem 7 décimos mais 3 inteiros. Agora você tem uma fração que foi dividida em 7 partes. Quando eu falo 7 décimos, eu estou dizendo que eu dividi a fração em 10 partes. Mas eu estou pegando 7. Quer dizer que eu dividi em 10 e peguei 7. Mas eu quero somar com 3 inteiros. Espera aí, então volta a ideia de novo. O negócio está sendo dividido em 10 partes. Se eu tenho 3 inteiros, quantos pedaços eu tenho? Espera aí, se cada parte são 10, 3 inteiros são 30. 30 mais o 7 daqui. 30 mais 7? 37 sobre 10. Opa. Aí vem aquela pergunta. Mas espera aí, professor. Na prática, você não fez uma simples continha de vezes? Você não fez 10 vezes 3 mais 7? Eu fiz esse 10 aqui, vezes aquele 3 e somei 7. Dá para fazer isso sempre? Claro. Vou pegar mais um exemplo aqui. Vamos pensar que você tem 8 nonos mais 5 inteiros. 8 nonos mais 5 inteiros. Espera aí. Eu estou dividindo em quantas partes? 9. Quantas eu peguei?
8. Então eu peguei o inteiro, dividi em 9 partes e peguei outro. E peguei 8. E aí eu peguei 5 inteiros de uma vez só. Peraí, mas esses 5 inteiros valem quanto? Lembra da ideia daqui? É multiplicar o 9 pelo 5. Professor, mas a tabuada do 9 dá um trabalho. Mas a tabuada do 5 você lembra, hein? 9 vezes 5, 45. 45 soma 8. Peraí, 45 mais 8, 53. Então, na prática, esse cara aqui é 53 nonos. Quer dizer, você percebeu que eu não estou fazendo o mini múltiplo comum. Eu estou simplesmente entendendo o que a fração significa para daí poder fazer as somas. Bom, mais um rapidamente aqui. Pega mais um exemplo aqui. Vamos pegar 4 sétimos mais um inteiro. 4 sétimos mais um inteiro. Espera aí, um inteiro são quantas partes? Volta aqui. O que eu estou dizendo aqui? Em quantas partes eu estou dividindo? Eu estou dividindo em 7 partes. Quantas eu peguei? 4. Aquele inteiro é quantos pedaços? Aquele inteiro são 7. Porque eu pego o inteiro e divido em 7 partes. 7 mais 4, opa, 11. Então aqui eu tenho 11 sétimos. Percebeu como é tranquilo? Fácil. Simples. Agora no seu material aí, você deve ter visto que tem umas para você fazer. Tem 3 aí para você fazer. Pega elas aí que nós vamos resolver as que estão no seu material. Vou pegar elas aqui e vamos fazer elas. No seu material tem aí 2/5 mais 3. Tem na letra B 3 mais 1/4. E tem na letra C 3 sétimos mais 6. Se você reparar, no seu material tem esses 3 aqui para você fazer. É difícil? Não, tranquilo. Você aprendeu agora, você deve fazer rápido. Se você olhar aí, um minutinho, rapidinho, você já fez, né? Certo? Se você está assistindo pelo computador, é fácil. Você dá um pause agora, certo? Dá um pausezinho, espera um pouquinho, faz essas contas, aí volta para ver a resolução, certo? Vamos lá, vamos resolver elas. Pergunto para você, na primeira eu estou dividindo em quantas partes? Eu estou dividindo em 5 partes. E quantos inteiros eu tenho lá? 3. Então, na prática, eu vou fazer o quê? 5 vezes 3. 5 vezes 3 dá quanto? 15. 15 mais os 2 que estão lá na parte de cima. Espera aí, 15 mais 2, 17. Direto. Então, eu tenho 17 partes do negócio que está sendo dividido em 5 pedaços o inteiro. Beleza? Então, quando eu divido o inteiro em 5 partes, 3 inteiros são 15 partes. Mais aquelas duas, fecha 17 quintos. Vamos pegar outro. 3 mais 1/4. Se eu pegar 4 vezes 3, eu tenho 12. 12 mais 1, 13 quartos. Você viu que facilidade? Tranquilo, tranquilo. Olha só, 3 sétimos mais 6 inteiros. Eu sei que eu estou dividindo em 7 partes, então eu tenho que fazer 7 vezes 6. 7 vezes 6, 42. 42 mais 3, 45 sétimos. Viu que fácil? Tranquilo. Percebeu? O que você está fazendo? Você está fazendo soma de um número inteiro com uma fração. E você está pensando no que significa. Precisa disso? Precisa quando a gente chegar em problemas. Então, a ideia é o quê? Pensar na ideia básica para conseguir resolver. Tranquilo? Então, o que nós fizemos? Soma de fração com inteiros. Mas eu posso pedir para você também a subtração. E se eu falar da subtração de fração com inteiro? Espera aí, subtração você tem que tomar 2 cuidados básicos. Primeiro, aparece o tal do jogo de sinal. Você tem que tomar um cuidado porque pode dar a resposta negativa, como pode dar a resposta positiva. Toma sempre cuidado com isso. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pensar, se você tem 2 inteiros menos 2/5. Adoro a fração 2/5, por isso ela usa ela muito, hein? 2 inteiros mais 2/5. Vamos pensar o que significa isso aqui. 2/5 significa que eu estou dividindo o inteiro em quantas partes? 5 partes. Se eu estou dividindo em 5 partes e eu tenho 2 pedaços. Espera aí. Então, esse 2 inteiros são quantas partes? É isso que eu preciso pensar. Se eu estou dividindo em 5 partes, então eu peguei o inteiro e dividi em 5 pedaços. 2 inteiros vão ser quantos pedaços? Espera aí, se um inteiro são 5, 2 inteiros são quantos? 10. Quer dizer que esse cara significa 10 pedaços. Eu posso reescrever isso, alguns preferem escrever dessa maneira. 5 na parte de baixo, 10 menos 2. Se você prestou atenção, é a mesma coisa que você ia fazer se você fosse fazer o mínimo múltiplo comum. Você não ia fazer que o mínimo era 5? Ia colocar um risquinho, colocar 1 aqui embaixo. 5 dividido por 1 dava 5 vezes 2, 10. Não é a mesma coisa? Significa que esses 2 inteiros são 10. 10 tira 2, sobrou quem? Sobrou 8/5.
Você viu que facilidade? Tranquilo, tranquilo. Então, eu tenho 8/5 positivo, porque eu estava fazendo um maior menos um menor. Mas presta atenção nesse outro detalhe. E se eu pegar aqui 2/3 menos 3. Deixa eu melhorar esse meu 2/3 aqui. 2/3, vamos apagar ele aqui, que ele ficou bem feio aqui embaixo. Vamos botar de novo aqui. 2/3 menos 3. Você já deve ter reparado, de cara, que esse cara aqui é menor do que aquele. Aqui eu tenho 3 inteiros e aqui eu tenho 2/3. Olha que diferença grande. Então, como é que eu faço 2/3 menos 3 inteiros? Pense da seguinte maneira. Esse cara aqui é muito maior do que aquele. Então, eu já sei que a resposta vai ser negativa. Aqui, o primeiro era maior do que o segundo, por isso a resposta era positiva. Nesse caso aqui, o primeiro é menor do que o segundo, então eu já sei que a resposta vai ser negativa. Beleza? Peraí, mas eu estou dividindo em quantas partes? 3. Se eu estou dividindo em 3 partes, 3 inteiros vão ser quanto? 3 vezes 3? 9. Se eu estou dividindo inteiro em 3 partes, quer dizer que se eu pegar 3 inteiros, vão dar 9 pedaços no total. Se esse cara são 9... Peraí, então eu tenho 2 menos 9. 2 tira 9. Claro, vou ficar devendo. Vou ficar devendo quanto? 7. Mas não se esqueça, tem denominador. Você está fazendo essa parte com o denominador 3. Você está dividindo em 3 pedaços. Tem que continuar o 3 aqui na parte de baixo. 3 pedaços. Beleza? Entendeu a ideia? Muito difícil? Não é, né? Não é. Vamos pensar mais um aqui para você fazer rapidamente. Vou pensar, eu fiz um positivo e um negativo. E se eu colocar esse aqui? 8/3 menos 2. Ah, professor, agora eu já não sei quem é o maior, quem é o menor. Tá fácil saber qual é o menor, quem é o menor. Olha aqui, eu estou dividindo o inteiro em 3 pedaços, mas peguei 8. Peraí, se eu pego... Pense o seguinte, que seja uma barra de chocolate. Você está dividindo a barra de chocolate em 3 pedaços, mas você pegou 8 pedaços. Quer dizer que você pegou mais que uma barra. Você pegou mais do que 2. Percebeu a ideia? Você pegou mais do que uma barra inteira. Por quê? O numerador está maior que o denominador. Sabia que nós chamamos essa fração em que o numerador é maior que o denominador de fração imprópria? Imprópria, numerador maior, é uma fração imprópria. Numerador menor, aí a fração é própria. Beleza? Tem a fração própria e imprópria que pode ser que apareça aí no meio de uma pergunta. É raro, mas vai saber, né? Olha só. 8/3. Então eu estou dividindo em 3 partes. Aquele 2 inteiros significa quantas partes, então? Peraí, se 8/3, eu estou dividindo em 3 partes, peguei 8, aquele 2 inteiros significam quantas? 3 vezes 2? 6. Então, na prática, eu tenho 8 menos 6. 8 menos 6 é 2. 2/3. Se você lembrar da sua professora lá de 1ª a 4ª série, ela fazia isso aqui da 5ª série na prática. Ela fazia dessa forma, colocava 8/3 menos 2, colocava um 1 embaixo desse 2, ia lá e tirava mínimo múltiplo comum, que era o 3. Lembra disso? 3 dividido por 3 dava 1, vezes 8, 8. Menos 3 dividido por 1 dava 3, vezes 2, 6, que dava 2/3. Que coincidência, não é que deu o mesmo valor? É essa a ideia, é esse cuidado que você tem que ter. Se você souber o que significa, você não precisa fazer vários passos, você sai na resposta direto. E sair na resposta direta tem uma grande diferença na hora do concurso público. Economia de tempo. O tempo que você economiza numa questão, você pode perder a mais na outra, não pode? Então, isso que você tem que tomar cuidado numa questão. Vou pensar mais um exemplo aqui. Se eu colocasse aqui 5/8 menos 1. Essa aqui é uma das contas que a gente mais faz em concurso público, quando você vai fazendo os exercícios com problemas. Sempre é um inteiro menos uma fração, ou uma fração menos um inteiro, você tem que trabalhar muito com isso. E um inteiro significa 1. Nesse aqui, rapidinho, fácil. Vai dar negativo ou positivo? De cara, eu sei que esse cara aqui é menos do que 1, não é? Eu estou dividindo em 8 partes, eu só peguei 5, então eu peguei menos do que um inteiro. E aquele lá é um inteiro, eu sei que é 8/8. Agora eu posso fazer direto. 8 vezes 1, 8. Então 5 tira 8, 3. Menos 3 sobre 8. Tranquilo? Menos 3/8 direto. Beleza? Agora pega no seu material. No seu material tem 3 aí para você fazer também. Tem 4 na realidade. Vou passar eles aqui no quadro. Quando você pensa neles aí, vai fazendo. São só 4 lá. Tem lá 3/5,
menos 2, para você fazer direto. Tem lá 2 menos 1/3. Tem lá 5 menos 3/8. E por último, 1 menos 4/7. Aquela velha história de novo. Faz rapidinho aí, tenta resolver, vê se você consegue fazer. Claro, você fazer eles sem fazer conta. Enquanto eu tomo um gole de água, dá tempo de você fazer eles, olha só. Deu tempo já, né? Só multiplicou, facinho. Esse 2, na realidade, é quanto? Olha, se o denominador aqui é 5, esse 2 não é 2. É 2 inteiros, representa quanto? Representa 15. Não, representa 10, né? Não vai fazer 5 vezes 3, é 5 vezes 2. Então, esse cara é 10. Espera aí, se esse cara não é 2, na prática é 10, eu vou fazer 3 menos 10. 3 menos 10 vai dar quanto? Menos 7 quintos. Percebeu como é fácil? Tranquilo. Olha esse outro aqui. 2 menos 1/3. Então, esse 2, na realidade, não é 2. Esse 2 vai ser quanto? Esse 2 vai ser 6. Porque 3 vezes 2, 6. Então, é 6 menos 1. Bom, mas esse tá fácil, hein? 6 menos 1 vai dar 5/3. Tranquilo? Olha só, esse outro aqui. 5 menos 3/8. Se eu faço 5 menos 3/8, esse 8 multiplica o 5. Quanto que é 8 vezes 5? 8 vezes 5 é 40. 40 tira 3. Se de 40 tira 3, 37. 37/8. Tranquilo? Vamos lá, tem mais um lá. Agora eu tenho 1 inteiro menos 4/7. 1 inteiro, mas se eu estou dividindo em 7 partes, esse 1 inteiro são quantas partes? 7. Então, na prática, é 7 menos 4. 7 menos 4 dá 3. 3/7. Percebeu como é simples? Fácil. Tranquilo para se fazer. Ó. Não tem problema. Qual deu negativo? Olha, só o primeiro, porque o segundo era maior do que o primeiro. Entendeu? Então, tomar cuidado. A ideia é fácil. É bem tranquila. Claro, nem sempre você vai fazer operações entre números inteiros e fração. Às vezes você está trabalhando com duas frações. Então, até agora a gente fez o quê? Sempre comparando o número inteiro com uma fração. Mas e se você for fazer o exercício e tiver duas frações? Bom, atualmente, depois de estudar há uns anos, você sempre vai fazer tirando o mínimo múltiplo comum. Mas você sabia que você fazia essa conta quando você era aluno da quarta série e você não conhecia o que era mínimo múltiplo comum? Então a ideia é lembrar disso. Pense o seguinte, se aparecer para você a conta 1/2 mais 1/3, como eu faço essa conta 1/2 mais 1/3? Primeiro problema nosso, eu só posso somar frações se os denominadores forem iguais. Por quê? O que é denominador? Não é em quantas partes eu estou dividindo? É. Então, se eu peguei uma pizza, dividi em 2 pedaços, comi um, quer dizer, eu comi metade da pizza, comi 1/2. Peguei uma pizza, dividi em 3 pedaços, comi um, quer dizer, eu comi 1/3 da pizza. Eu posso somar os dois? Não posso, porque eu cortei a pizza em pedaços de tamanhos diferentes. Eu só posso somar se os pedaços forem de mesmo tamanho. E, por enquanto, eles são de tamanhos diferentes, então não posso fazer isso. Mas como é que eu faço para que eles tenham o mesmo tamanho? Divide de novo. Mas como é que eu vou saber que número dividir? Essa é a ideia. Você aprendeu, depois da quinta série, que aqui você ia tirar mínimo múltiplo comum. Mas você sabia que você era aluno da quarta série, sem mínimo múltiplo comum você fazia? Fazia como? Com fração equivalente. Você sabia que 1/2 nós chamamos de metade, não é? Não é a mesma coisa que 2/4? É a mesma coisa que 2/4. Ué, 1 dividido por 2 é a mesma coisa que 2 dividido por 4, se você pensar na forma de divisão. Dividir uma pizza em 2 pedaços e comer 1, ou dividir a pizza em 4 pedaços e comer 2, você também não comeu a mesma quantia? Comeu. Significa que essa primeira e a segunda frações são a mesma. E a terceira fração, se eu multiplicar o numerador e o denominador por 3, dá igual? Dá 3/4. Você continua com uma fração equivalente. 3/4 não, eu errei aqui, teria que ser... Aqui teria que ser 6. Deixa eu colocar a borracha aqui. Aqui é 3/6. Vamos lá, botar lá. 3/6. Também não é metade? É. O de cima é metade do de baixo. Perfeito? Mais uma fração equivalente. Se eu multiplicar por 4, vai ter 4/8. Também não é metade? Mais uma. Posso dizer que é 5/10. Todas não são a mesma? São. Isso nós chamamos de fração equivalente. Pensa num terço. Um terço
Também posso escrever frações equivalentes a 1/3? Posso. Se eu dobrar, eu não vou ter 2/6, não é a mesma coisa? Posso triplicar. 3/9. Estou triplicando o original. Multiplicando por 4 original. 4/12. Quer dizer, você fazia isso quando você era aluno de 4ª série. Você não fazia ideia do que era mínimo múltiplo comum. Mas você fazia esse tipo de conta. Agora, o que você procurava? Você procurava duas frações equivalentes com o mesmo denominador. Olha só. Denominador 6 aqui. Não está nas duas? Tá. Então, na prática, 1/2 é a mesma coisa que eu dividir em 6 pedaços e pegar 3. 1/3 é a mesma coisa que dividir em 6 pedaços e pegar 2. Agora eu posso somar os dois. Os dois não têm denominador igual? Tem. 3 mais 2, 5. Isso aqui vai ser 5/6. Perfeito. Somei as duas frações, não usei mínimo. Mas se você fosse usar mínimo de comum, o mínimo de comum é 6. Como é que se fazia mínimo? Pode ser aquele processo mecânico da 5ª série. Você pegava lá o 2, o 3, ia fazer o quê? Fatorar. Fatorava por 2, dividia por 2 aqui, dava 1, e esse aqui não dava, repetia. Dividia por 3, dava 1 e dava 1. Multiplicava aqui, o mínimo era 6. Aí você ia lá, para somar 1/3, você tem lá 1/2 mais 1/3. Para somar as duas frações, você tirava o mínimo. Você ia reescrever as duas frações com denominador 6. Espera aí, para o 2 virar 6, você fez o quê? Você não triplicou ele? Para o 2 virar 6, você não fez vezes 3? Se você fez isso com a parte de baixo, você tem que fazer o mesmo com a parte de cima. Então, a parte de cima, 1 vezes 3, 3. Ah, não, professor, meu professor de 5ª série ensinou diferente. Ele disse que tinha que pegar esse cara, dividir por aquele e multiplicar pelo de cima. Não é a mesma coisa? Você só fazia esse dividido por esse para saber o quê? Para saber por quem você multiplicou o 2, para fazer o mesmo com o de cima. Se eu fazer 6 dividido por 2, não dá 3? Eu multipliquei por 3. Então, aquele lá eu também preciso multiplicar por 3. A mesma coisa para os 3 virar 6. Eu não dobrei? Ah, se eu dobrei a parte de baixo, eu preciso dobrar a parte de cima. Coloca lá o 2. Somando, 5/6. Opa, mudei a cor aqui. Não é mesmo que deu lá? O mesmo 5/6. Você percebeu como é simples? Fácil. Mas é o que acontece. Você treinou o tal do mínimo de comum, você fez um processo mecânico que, na prática, fez o quê? Fez você esquecer o que é uma fração. E saber o que é uma fração muda muito na hora de resolver. Vamos fazer mais um exemplo aqui? Vou colocar mais um aqui para você. Se eu colocar lá 3... Opa, peguei a borracha. Deixa eu pegar aqui de novo. 3/8 mais... Vamos pegar aqui 1/6. Quero somar essas duas frações, 3/8 mais 1/6. Como é que eu vou fazer a soma dessas duas frações? Ah, professor, um processo é o mínimo múltiplo comum. A ideia é o mínimo múltiplo comum. Fazer frações equivalentes para todos não é uma ideia muito boa quando o número é alto. Mas você entender o que significa faz muita diferença na hora de resolver. Por exemplo aqui, preciso tirar o mínimo entre 8 e 6. Como é que eu faço o mínimo entre 8 e 6? Processo mecânico fácil, certo? Aquele da fatoração. Ou pensa da seguinte maneira. Para ser mínimo de comum, é o menor número que dá para dividir pelos dois denominadores. Tem que ser um número que dá para dividir por 8 e tem que ser um número que dá para dividir por 6. O menor número que dá para dividir, então, se é o menor que dá para dividir pelos dois, então no mínimo ele vai ser o maior deles. O 8 dá para dividir por 8. 8 dá para dividir por 6? Não. Então eu vou pensar no dobro do 8. Qual é o dobro do 8? 16. 16 dá para dividir por 6? Não. Então eu vou pensar no triplo de 8. 3 vezes 8, 24. 24 dá para dividir por 6? Dá. O mínimo vai ser 24. Professor, eu não consigo fazer assim. Se não consegue fazer dessa forma, faz a fatoração. 8, 6 e fatora. Começa dividindo por 2. Qual é a metade de 8? 4. A metade de 6? 3. Aí vai lá e divide por 2 de novo. Dá 2 e dá 3. Esse não dá porque não tem mais divisão. Aí vai lá por 2 de novo. Vai dar 1 e dá 3. Como aquele já não dá mais, por 3 vai dar 1 e vai dar 1. Agora você multiplica. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Opa, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. O meu mínimo é 24. Na prática, a gente coloca ou duas frações aqui com 24, ou uma única, tanto faz. Eu coloquei as duas aqui para você lembrar a ideia do que é. Não estava dividindo em 8 partes? Agora eu vou dividir em 24 partes.
Peraí, se eu estava dividindo em 8, para dividir em 24, eu não multipliquei por 3? 8 vezes 3, 24. Mas peraí, mas se eu multipliquei o denominador por 3, eu tenho que fazer o mesmo com o numerador. 3 vezes 3? 9. Então agora eu tenho 9 partes de 24, que é o mesmo que 3 partes de 8. Agora ali, 1/6. 6 para virar 24, eu tenho que fazer vezes quanto? 6 para virar 24, eu tenho que fazer vezes 4. Então 6 vezes 4, 24. Então eu vou fazer o mesmo que o de cima. 1 vezes 4, 4. Agora está fácil, né? Qual vai ser minha resposta? Se eu somar, quanto que dá? 9 mais 4 dá 13. Então a minha resposta é 13 sobre 24. Fácil. Tranquilo. Você tira o mínimo múltiplo e resolve. O seu material tem mais algumas para você fazer. Se você pegar no seu material, vai ter algumas aí para você fazer exatamente o quê? Essa soma. Vamos pensar numas para você fazer. Eu vou pegar aí o que está lá no seu material, está lá. A primeira do seu material é exatamente a que eu fiz agora no quadro. Vamos fazer outra. Vamos pensar lá. 5 quartos. 5 quartos mais 1/3 mais 5/6. Vamos pensar nessa aí para você resolver. Professor, você fez com 2, agora tem 3. Mas a ideia é a mesma. Você vai fazer mínimo de comum entre as 3 frações. Pergunto, se eu tenho que dividir o menor número que dá para dividir por 4, por 3 e por 6. Fácil você pensar. Eu gosto sempre de pegar o maior valor. Qual era o maior? 6. 6 já é divisível por 3? Já. Então esse não vai me atrapalhar. 6 é divisível por 4? Não. Então eu vou ter que pegar um número maior que 6. Bom, se 1 vezes 6 não dá para dividir, eu vou para 2. 2 vezes 6, 12. 12 dá para dividir por 4? Dá. O mínimo vai ser o número 12. Você percebeu que eu fiz um risco só agora? Mas você pode fazer um risco só ou as 3 frações separadas. Nesse caso, eu preferi um risco só agora para fazer. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, o 4 para virar 12 eu fiz o quê? O 4 para virar 12 eu multipliquei por quem? Multipliquei por 3. Então eu vou fazer o mesmo agora com o 5. Quanto que é 5 vezes 3? 15. Então na prática aqui é 15. Olha lá, o 3 para virar 12, o que eu fiz? Multipliquei por 4. Então eu vou fazer a mesma coisa com aquele 1. 1 vezes 4, 4. O 6 para virar 12 eu multipliquei por 2. 5 vezes 2, 10, mais 10. Aí eu chego no resultado da minha fração. Eu vou somar 15 com 4 com 10. 15 mais 4, 19. Mais 10, 29. Então eu tenho 29 sobre 12. Percebeu que tranquilo? Fácil, fácil, bem tranquilo, light. Não é difícil você fazer. No seu material deve ter mais uma aí para fazer. Vamos pegar lá. Tem lá 5/8 menos 1/6. 5/8 menos 1/6. Se você pensar no 5/8 menos 1/6, vai ser mais fácil fazer? Nós fizemos o mínimo agora há pouco, não foi? Nós fizemos entre 8 e 6 o mínimo. Qual era o mínimo entre 8 e 6? Era 24. Vou usar de novo. 24. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 5, 15. Você percebeu que eu agora falei de outra forma, mas eu fiz a mesma conta, não fiz? 8 vezes quem dá 24? 8 vezes 3. Então, vou fazer o 5 vezes 3 também. Vira 15. Não é a mesma ideia. O 6 para virar 24 eu multipliquei por 4. 1 vezes 4, 4. Menos 4. Agora eu tenho que subtrair. 15 tira 4, sobra 11. 11 sobre 24. Tranquilo? Fácil. Não é difícil resolver. É bem simples. O que você precisa fazer? Só tomar cuidado e lembrar dos conceitos de fração. Nós vamos usar todos eles? Claro que vamos. Porque daqui a pouco nós vamos chegar nos problemas. E quando a gente chegar num problema, você precisa usar os conceitos básicos. Beleza? Vamos pegar mais um, que tem mais um para se resolver aí. Tem mais um exemplo aí, que é 3 décimos menos 5 dozeavos. 3 décimos menos 5 dozeavos. A primeira pergunta, você já sabe qual é a pergunta que eu vou fazer. Se você sabe qual é o mínimo múltiplo comum. Eu te pergunto, eu tenho que dividir um menor número que seja divisível por 12 e que seja divisível por 10. Eu sei que o número para ser divisível por 10 basta terminar em 0, certo? Então, se você achar um número da tabuada do 12 que termine por 0, vai ser o mínimo múltiplo comum. Professor, tabuada do 12, eu mal e mal vi até a tabuada do 10, como é que você quer que eu saiba a tabuada do 12? Tabuada do 12 você precisa saber.
Por que a tabela do 12? É uma das mais cobradas em concurso público. Por quê? O 12 tem vários divisores. Ele é divisível por 2, por 3, por 4, por 6. E é um dos números que mais aparecem nas contas. Então, é interessante saber quais são os primeiros números da tabela do 12. E por que o 12? O nosso ano tem 12 meses, então é um valor que cai muitas vezes nas provas. Então, é interessante saber. Então, aqui, qual é o primeiro número da tabela do 12 que termina em 0? O 60. Então, eu sei que o denominador é 60. 60 dividido por 10 dá 6 vezes 3, 18. Menos 60 por 12 dá 5, vezes 5 dá 25. Certo? Agora é só subtrair. Você percebeu que vai dar negativo? Vai. 18 vai dar menos 7 sobre 60. Beleza? Essa foi uma ideia básica da matemática, como trabalhar um pouquinho com a ideia básica de fração. Me acompanhe, a gente se vê numa outra oportunidade. Até!